Vamos mergulhar num dos maiores mistérios literários da antiguidade. E tudo começa com uma pergunta muito provocadora. E se houvesse um livro cheio de segredos sobre anjos caídos, gigantes e conhecimentos proibidos, que foi intencionalmente deixado fora da Bíblia? Para tentar desvendar este quebra-cabeças, o nosso percurso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a figura de Enoque, depois para os segredos do livro que leva o seu nome. De seguida, mergulhamos no conteúdo explosivo sobre anjos e gigantes. Vamos também analisar o debate sobre se é verdadeiro ou falso e, por fim, tentar responder à grande questão: por que motivo não faz parte da Bíblia que conhecemos? Muito bem, vamos lá. Para começar a montar este puzzle, precisamos da primeira peça. E essa peça é o próprio homem, a figura bíblica, enigmática e misteriosa de Enoque. Pensem nisto, no livro do Gênesis, o capítulo 5 é quase uma ladainha sombria. Descreve a longa linhagem de Adão e, uma e outra vez, repete a mesma frase. E morreu. Fulano viveu X anos e morreu. Cicrano viveu Y anos e morreu. Todos morreram. Quer dizer, quase todos. Houve uma exceção. Um homem que quebrou este ciclo inevitável da morte. E é exatamente aqui que o mistério começa a ganhar forma. Este versículo, tão curto e tão enigmático, é a base de tudo. Enoque não morreu. A sua ligação a Deus era tão, mas tão profunda, que ele foi simplesmente tomado. Foi levado para o céu, sem passar pela experiência da morte, desafiando o destino de toda a humanidade antes e depois dele. Esta história, já de si absolutamente extraordinária, serve de pano de fundo para um dos textos mais controversos de sempre. Um livro atribuído ao próprio Enoque. Ora, a história do livro em si é quase tão fascinante como o seu conteúdo. É um texto chamado apócrifo, o que significa que a sua autenticidade é duvidosa. No entanto, era muito conhecido nos primeiros tempos do cristianismo. Mas depois, por volta do ano 400, desapareceu. Caiu no esquecimento durante mais de 1000 anos, até que, em 1773, foi redescoberto de uma forma quase milagrosa numa cópia completa guardada numa igreja na Etiópia. Então o que é que torna este livro tão polémico, tão explosivo? É o que está lá dentro. O livro conta uma história que expande, e muito, os poucos e misteriosos versículos que lemos no Gênesis. A história começa com o número 200. Este é o número de anjos, um grupo especial conhecido como as Sentinelas, ou os Vigilantes, que, segundo o livro, tomaram uma decisão que iria mudar o destino do mundo. O capítulo 7 do livro descreve esta rebelião em detalhe. Liderados por um anjo chamado Samiasa, estes 200 vigilantes desceram à terra, no monte Armon, e fizeram um juramento solene entre si. O plano? Ignorar as ordens divinas, escolher as mais belas filhas dos homens e ter filhos com elas. E dessa união proibida nasceu uma raça de gigantes, os Nefilins. Esta passagem é arrepiante e descreve o caos que se instalou. Estes gigantes eram enormes e tinham um apetite insaciável. Consumiram todos os recursos da humanidade. E quando já não havia mais nada para comer, a sua fome virou-se contra as próprias pessoas. Foi o início de uma era de violência, canibalismo e terror que, segundo o livro, corrompeu a Terra por completo. Mas a corrupção não foi apenas biológica. Os anjos caídos trouxeram consigo conhecimentos proibidos. Um anjo chamado Azaziel ensinou a humanidade a fazer armas de guerra, espadas, armaduras, mas também, curiosamente, a arte da cosmética. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia, astronomia. Basicamente, introduziram tecnologias e conhecimentos que levaram à guerra, à vaidade e ao ocultismo, acelerando a queda da humanidade. Com uma história tão detalhada e tão chocante, é natural que se chegue ao grande debate que a rodeia. Afinal, estamos a falar de uma revelação divina que se perdeu no tempo ou de uma falsificação muito bem elaborada? A pergunta é inevitável, não é? Se esta narrativa parece preencher tantas lacunas da história bíblica, com tantos pormenores, por que motivo é que a maioria das tradições judaicas e cristãs a rejeitou? Bem, os principais argumentos contra o livro apontam para conflitos teológicos de fundo. Primeiro, a ideia de que anjos, que são seres espirituais, pudessem ter filhos com seres humanos era problemática. Quebrava a distinção sagrada entre o céu e a terra, algo que contradiz a natureza dos anjos descrita no resto da Bíblia. Para além disso, os detalhes sobre feitiçaria, astrologia e as viagens cósmicas são vistos como elementos pagãos ou lendas que não se encaixam na teologia dos livros considerados inspirados. No entanto, quem defende o livro tem um trunfo na manga, e é um trunfo fortíssimo. Uma citação no Novo Testamento. Na sua carta, o apóstolo Judas cita uma profecia atribuída a Enoque que é incrivelmente parecida com uma passagem do livro de Enoque. Para muitos,
Isto é prova final de que o livro era conhecido e respeitado. Mas a contra-argumentação aqui é mais subtil. Os teólogos explicam que Judas diz que Enoque profetizou, mas ele não diz como está escrito no livro de Enoque. A diferença é crucial. A profecia podia ser uma tradição oral muito conhecida na altura, ou o próprio Judas podia tê-la recebido por inspiração divina. Ou seja, citar uma profecia de um homem não significa validar um livro inteiro que foi escrito séculos depois em seu nome. O que nos leva então à conclusão desta investigação. Se não foi uma conspiração para esconder a verdade, então qual foi o verdadeiro motivo para este livro fascinante não fazer parte da Bíblia? A resposta da esmagadora maioria dos estudiosos está numa palavra um pouco técnica, pseudoepígrafo. O livro de Enoque é classificado assim. E o que é que isso significa? Significa que foi escrito muito depois da vida da pessoa a quem é atribuído. Um autor desconhecido escrevia em nome de uma figura famosa do passado, com Enoque, para dar mais autoridade e peso às suas palavras. E esta linha do tempo ilustra o problema na perfeição. Enoque viveu por volta de 3000 a.C. No entanto, as análises ao texto datam a sua escrita algures entre 300 a.C. e 100 depois de Cristo. Estamos a falar de um fosso temporal de quase 3000 anos. É historicamente impossível que o Enoque da Bíblia o tenha escrito. Portanto, a sua ausência da Bíblia não foi um acidente nem uma conspiração. Durante o período em que o cânone bíblico estava a ser formado, os líderes da Igreja primitiva avaliaram que textos eram ou não de inspiração divina. E por causa das suas inconsistências teológicas e da autoria mais do que duvidosa, o livro de Enoque foi, pela maioria, deliberadamente deixado de fora. Mas apesar de tudo isto, o legado do livro é absolutamente inegável. A sua história de anjos que descem dos céus com a tecnologia avançada e se misturam com a humanidade é a base de muitas teorias modernas sobre astronautas antigos. Inspira filmes, livros, videojogos e, muito importante, continua a fazer parte do cânone oficial da Igreja Ortodoxa Etíope, o que mostra que a sua força espiritual nunca se perdeu por completo. E terminamos com esta reflexão. O livro de Enoque, seja ele revelação ou ficção, toca num ponto muito fundo da psique humana. A nossa atração pelo que está escondido, pelo conhecimento proibido. Talvez o seu maior mistério não seja o que diz sobre anjos e gigantes, mas o que revela sobre a nossa própria sede de desvendar segredos. Porque será que as histórias que nos dizem para não ler são tantas vezes aquelas que mais queremos conhecer